Seguimos, então, porque, à medida em que o ecossistema de pagamentos avança, os mecanismos de identificação e proteção de transações também precisam evoluir, buscando mais segurança, eficiência e uma experiência cada vez mais fluida para o usuário. Para nos atualizar sobre a evolução dos frameworks de autenticação, eu chamo agora ao palco o diretor de operações da Elo, Alessandro Hamaguchi. Bem-vindo! A Head de Performance Optimization Latam da Adyen, Cássia Pinheiro. A Head Global de Estratégias de Prevenção a Fraudes da SumUp, Lori Grandin. Bem-vinda! E na moderação, o consultor executivo de Payment Security, Fraud e Identity Solutions, Edson Ortega. Participem com o QR Code. Até já. Bom painel. Bem, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Vocês acabaram de tomar café. Bom dia. Bom dia. Então tá bom, chega agora essa brincadeira do bom dia. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao pessoal da Bex, né, por deixar esse espaço para nós aqui e deixar aqui uma mensagem. Nós temos esse título, né, Frameworks de Autenticação, e já registrar logo de início que a Bex foi fundamental aí na figura do Ricardo, da Lu, do Fábio Segali, que é o consultor contratado por eles, foram guerreiros aí apoiando a indústria nesse processo, tá? E a ideia aqui é a gente falar um pouco disso, falar um pouco desse painel, ver o que acontece. Depois, Deus queira que a gente consiga ter umas perguntas para o final. Eu ouvi de vocês aí algumas perguntas e responder essas perguntas naturalmente. Se não der para responder durante o painel, claro que a gente vai responder posteriormente e aí vocês recebem as informações, tá? Então, só deixa eu me organizar aqui, que eu trouxe material demais, né, pessoal? Muito bem. Bom, o nosso processo aqui de framework de autenticação, a gente começou a estruturar um pouco assim, o que a gente vem contar, porque é uma história longa, né? E aí o grupo decidiu fazer o seguinte, vamos contar o que aconteceu, essa história tão bacana da autenticação, mortos e feridos ao longo do caminho, mas um processo bem bacana que a indústria sofreu e quer queira, quer não, vai seguir aí experimentando ao longo do período. Então, a primeira questão que a gente traz é a seguinte, o que fez o framework de autenticação? Quais foram os fomentadores para que a gente tivesse frameworks de autenticação tão avançados como nós temos hoje e o que a gente ainda tem que ter para o futuro, né? Então, basicamente, e não é nenhuma novidade para todos vocês, talvez alguns com um pouco mais de impacto em um tema ou em outro, mas o primeiro, aumento da fraude, né? A digitalização dos canais, e isso é nítido, né? Como a gente teve um processo muito forte de digitalização, muito fomentado aí pós-pandemia, né? E também a última, que é a necessidade de reduzir fricção na experiência do mercado, né? Na experiência, perdão, do usuário. Conforme você tem que autenticar o indivíduo, muito mais necessidade de, vamos dizer assim, estar ao lado do usuário, saber que aquele usuário ele é necessário. E eu começo aqui a nossa linha de perguntas, né? E eu trouxe, claro, as minhas colas aqui, para que ninguém é de ferro, né, pessoal? Vamos lá, então, com os nossos painelistas. Então, a gente vai entrar provavelmente numa linha do tempo, né? E é uma primeira pergunta, em uma frase para vocês decidem a ordem que querem falar. Qual dessas três forças ou entidades aqui, aumento da fraude, digitalização de canais ou necessidade de reduzir fricção de experiência do usuário, qual dessas três forças foi a mais determinante para os negócios de vocês? Acho que eu posso começar. Então, bom dia. Obrigada, Bex, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que, para a SumUp, a gente é uma credenciadora que atua no long tail. Então, a maior parte dos nossos estabelecimentos é pessoa física, então, um risco alto. E, para cartão não presente, a gente atua muito com link de pagamento, que também tem um risco alto. Então, para a gente, entre essas três possibilidades, eu acho que é o aumento de fraude e chargeback. Então, foi determinante para a gente.
Interessante. Cássia? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com amigos aí da indústria. A Adyen atua na outra ponta, né? A gente estava até conversando sobre isso um pouco mais cedo. Então, a Adyen é credenciadora de grandes players aí globais. Então, a gente está totalmente ali na outra ponta do long tail. Eu gostaria de responder aqui os três. Eu acho que os três têm super relevância nesse tema, mas, de fato, para o Brasil, o aumento da fraude, eu acho que é o principal drive aí para a adoção da autenticação. Perfeito. Bom dia a todos. No caso aqui da Elo, a gente que olha os dois lados, tanto o lado do emissor quanto o lado do credenciador, a gente vê necessariamente os três elementos aqui e, mais fortemente, o aumento da fraude sendo determinante para que a gente pudesse efetivamente mudar ali os nossos padrões de monitoração. E é dessa forma que a gente enxergou até esse momento. Muito bem. Bom, então, conforme a gente falou, a gente preparou aqui uma linha do tempo. A maioria esmagadora de vocês conhece isso, talvez não num detalhe maior ou no menor, mas a gente contou aqui um pouco da história, um framework de autenticação. A gente começa aí numa fase inicial, não trouxe antes de 2000, porque senão a gente ficaria contando história aqui desde o sabe-se lá quando, mas a gente tem a primeira fase inicial, que é a autenticação básica e estática, que basicamente é o quê? Algo que você sabe. Então, o contexto, a gente tinha cartões magnéticos, os primeiros sistemas de e-bank naquela época, baixa digitalização, mecanismos que a gente utilizava na época, PIN para cartão presente, a gente tinha senha estática no Internet Banking, né? Os códigos de verificação, né, CVV, CVC e os outros códigos como verificação adicional. E aqui um parênteses, tá, antes da gente seguir. Eu gostaria que vocês só levantassem a mão. Quem que gostaria que o CVV, CVC, permanecesse no checkout do e-commerce? Só levanta a mão rapidamente. Ou seja, mantém-se o CVC, o CVV ou não? Só para a gente ter uma linha de verificação aqui, por favor. Quem é a favor de mantê-lo? Olha só. E ninguém, Ortega, Ninguém. Uma pessoa ali no fundo, valeu pela coisa. Só para vocês saberem, entre 8% e 10% das fraudes são mitigadas ainda pelo velho CVV, CVC. Tá? Então, ainda que ele seja uma entidade falida, talvez não onere mantê-lo aí, mas isso é um capítulo à parte, tá? Então, essa foi a primeira fase. Limitações, né, dessa primeira fase da autenticação estática é que eram facilmente comprometidas, era reativa e muito frágil, né? Então, ficou um processo bastante fraco, né, na evolução do tempo. Aí nós partimos aí para a próxima década, entre 2000 e 2010, a fase do EMV, né? EMV e o e-commerce. Nessa fase, basicamente, a gente tem dois grandes pilares, o chip e a senha entrando em voga, e a segunda coisa é o 3DS na versão 1.0, foi a primeira versão que aconteceu do 3DS, tá? Que foi criado mais ou menos ali nos anos 2000. Então, basicamente, você tinha um redirecionamento para o banco emissor autenticar o portador, então dependia de uma validação do emissor. Você também tinha senha estática, o one-time password ainda acontecendo. Ela cria uma arquitetura de 3 domínios, né, comércio, emissor e a bandeira. E aí que começa um pouco de problemas críticos, né? Alta fricção e abandono de carrinho, e uma experiência muito ruim, considerando meios de pagamento que estavam emergentes naquela época, como o mobile, né? Então, melhora a segurança, mas a experiência do usuário ela não vai para frente. E, aproveitando essas duas primeiras fases, eu vou pedir aqui, gentilmente, a doutora Cássia, que responda uma pergunta que a gente preparou. Até que ponto o trauma dos chargebacks e da fraude na fase inicial e do e-commerce ainda nos impede de adotar checkouts 100% invisíveis hoje?
A barreira para inovar é tecnológica ou psicológica, Cássia? Bom, primeiro, não sou doutora, tá, pessoal? Eu acho que esse é um ótimo tema, porque a gente, no Brasil, a gente começou e investiu muito no e-commerce com o trauma da fraude, o trauma do chargeback. Né? Tinha muito a história de, não, pequenos comércios quebram por causa de fraude. E a gente acabou criando um conceito, principalmente nos varejistas, enfim, nos comércios, de que, se o meu checkout é muito simples, eu estou vulnerável. Se tudo é muito simples, o fraudador vai conseguir atuar, vai conseguir atacar aqui. Então, acho que a gente criou, né, essa barreira psicológica e cultural de que eu preciso pedir muita informação, eu preciso complicar a vida do meu cliente para complicar a vida do fraudador também. E a gente hoje tem tecnologia, a gente vai discutir muito aqui ao longo do painel, ontem falou-se muito de IA também. A gente consegue hoje, a gente já tem tecnologias que auxiliam o processo de pagamento para evitar a fricção, garantindo ainda a segurança, né? E um tema que eu acho que é super importante também, que quem me conhece deve ouvir eu falar muito sobre isso, um ponto que é muito importante é que a fraude, o chargeback, ele tem que ser combatido independente de quem é o responsável financeiro pela transação. Então, acho que também a gente criou essa cultura, esse mindset de, não, 3DS tem um liability shift, eu, comércio, deixo de ser responsável e transfiro a responsabilidade para o emissor. Não é sobre quem é responsável. A gente tem que garantir um ecossistema de pagamento seguro, independente de quem é o responsável financeiro pela transação. Então, sem dúvida, é muito mais uma barreira cultural do que tecnológica hoje. Eu gosto dessa última abordagem sua, porque fraude é fraude. Depois a gente tem que decidir quem que paga a conta, mas no final do dia tem que combater esse acontecimento. Muito Depois bom. a gente briga ali no fluxo de chargeback, mas, a princípio, vamos combater a fraude. E boas brigas, né? Bom, e aí a gente vai avançando um pouco no tempo aqui, entre 2010 e 2020, tá? Aí a fase da tokenização e do mobile, né? Aí acontece o desacoplamento de identidade e credencial, então é algo que você tem e algo que você é, né? Essa fase ela entra com praticamente é um divisor de águas aí no processo. Então você começa com tokenização. E aqui, claro, tem que deixar um parênteses, né? Tokenização, a origem, né, o processo de tokenização, ele é para mitigar roubo de informação sensível, ponto. Mas a gente tem a tokenização combinada com a autenticação. Aí eu vou estar falando dos Cloud Token, Network Token, então qualquer nome fantasia que vocês queiram ter, mas ela traz sim essa combinação de autenticação. Aí você tem a substituição de números, os PANs, por tokens únicos, né? Você pode limitar isso para fins de comércio, fins de dispositivo. Tem uma redução massiva na exposição de dados. Ele abriu base, né? Esse momento abriu base para as pays alike, né? Não vou citar os nomes aqui por educação, mas assim a gente abre base para as wallets. E ela viabiliza uma coisa que era muito pesado. E a gente, principalmente esse grupo aqui, que boa parte do grupo participou, ainda participa do Comitê de Autenticação da ABEX, tinha a questão do pagamento recorrente. Isso era sempre uma dor de cabeça e hoje, devido a essa entrada desse divisor de águas, a gente consegue ter pagamentos recorrentes mais seguros. Não estou dizendo perfeitamente seguros, mas são mais seguros, né? Ela entra além da tokenização, entra com o mobile e biometria. Então, é uma época que você consegue ter fingerprint, Face ID, Voice ID bem estruturado, a integração de dispositivos confiáveis, né? E aqui acontece também uma disrupção no 3DS, que era a versão 1.0, a versão bem inicial, e a gente começa até a versão 3DS 2.x, já cadenciada pelo IMV, né? Então, ela passa a ser um protocolo, assim como outros que a IMV gerencia, e isso traz o quê? Traz uma uniformidade de indústria, né? Então, nesse momento, nesse período aí, a gente tem a questão que começou a se falar de Risk-Based Authentication. E, na época, nesse período, em média, 95% das transações, o grupo percebeu, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo, principalmente Europa e tudo mais, que 95% das transações não precisariam ser autenticadas, você não teria que ter o step-up com o cardholder, né, com o portador.
e essa autenticação passaria a ser invisível. 5%, sim, você teria que fazer uma chamada com o cliente para checar se é ele ou não. E muitas vezes era o fraudador que estava do outro lado, né? Muito bem, aí avançamos um pouco no tempo, não tanto em década, né, mas a gente começa entre 2020 e 2023, a gente tem a fase, que é uma fase atual, autenticação inteligente, invisível, zero fricção e decisão em tempo real. Aí começa, é o que a gente está vivendo hoje e é super interessante. Esse grupo, essa turma, nós todos que estamos aqui, estamos vivendo essa disrupção, essa nova fase. Então, isso é muito bacana para todos nós poder trabalhar nessa nova vertente, que é a autenticação orientada para inteligência artificial, drivada por inteligência artificial, autenticação contínua. Isso, acho que tem que fixar na memória da gente aqui. A autenticação contínua veio para ficar, não tem como fechar. A gente sai um pouco da questão de passwords, então é passwordless e passkeys, né? Então, você elimina as senhas, você tem aí criptografia, mais dispositivos confiáveis. E a orquestração da autenticação, claro, drivada pela IA, você usa 3DS, não usa 3DS, qual fator vai usar, quando desafiar. Então, você tem aí o que a gente chama de motor probabilístico nessa etapa, né? Então, a gente está vivendo esse momento aqui. E a última, né, que a gente tem aqui, autenticação inteligente, invisível, né, zero fricção, a decisão em tempo real. Tá? E eu vou aproveitar, e antes da gente entrar na questão do 2026 para frente, que eu imagino que muita gente esteja curiosa, assim, o que vem por aí, né? O que a gente vai ter nessa agenda. Então, a gente entra aqui, antes de 2026, a gente faz uma parada, que na realidade é uma reflexão, quais são os desafios com a chegada da inteligência artificial. Então, você tem esses 6 pontos que a gente elencou, dentre vários, né? Então, hoje a fraude ela é muito mais sofisticada. Então, a gente tem aí deepfakes em biometria facial, bots que simulam o comportamento humano, erosão da confiabilidade da biometria, né? Então, a biometria deixa de ser um fator forte absoluto. Você tem a questão de trade-off, fricção versus fraude. Então, quanto mais a gente tem que abrir mão para a conversão de vendas versus a autenticação per se, né? E aqui, olha como é interessante. Em 2010, a gente tinha, 2010 um pouquinho adiante, a gente tinha mais ou menos 95% das transações sem necessidade de autenticação, frictionless. Hoje, e eu estou falando de dados mundiais, não é aqui Brasil, tá, pessoal? Aqui, às vezes, pode até piorar um pouco. Hoje, a gente tem 64% das transações não precisam de autenticação, o restante precisa. Então, veja como foi necessário ter aquele aprendizado lá atrás, porque isso tudo é uma musculatura que foi sendo criada e produzida para a gente poder enfrentar problemas que estamos enfrentando hoje. Temos também a dependência de dados e privacidades, então as LGPDs da vida aí, e por aí afora seguem firme e forte, você tem que ter sempre aquela questão de limitação de dados do usuário, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Tem também a questão de governança e explicação dos modelos de IA. Hoje, se a gente for falar assim, puxa vida, a IA ela é uma caixa preta. Então, muita gente fala, pô, a IA está me ajudando nisso, não sei o quê, mas talvez nem os engenheiros e os técnicos que produzem têm um conhecimento tão profundo para saber o que vai se produzir lá na frente. A gente está vivenciando isso, faz parte do processo, acho que é uma linha de crescimento que nós temos aí, a tal da Black Box. E, muitas vezes, os reguladores, não só o Brasil de novo, em outros países, os reguladores ficam perguntando o que tem por trás desse troço aí, né? E a gente tem a fragmentação do ecossistema, então, já vários meios de utilização de pagamentos, então, estamos falando de cartões, o Pix, aqui no caso do Brasil, o Open Banking, e o Open Banking abre absurdamente a necessidade de autenticação, então, tudo isso acaba coexistindo e o seu cliente ele é único, ele é o único que está vivenciando esses 3 grupos aí. E aí eu volto aqui para a nossa turma para fazer algumas perguntas e eu vou voltar aqui um pouco com a Lori
Lori, observamos uma adoção crescente, porém ainda tímida, do protocolo 3DS, estão voltando ali um pouco no 3DS, no Brasil. Você acredita que é mais fácil começar a usar e testar o 3DS quando se atua numa empresa global, que já tem experiência prévia em mercados, onde o protocolo já é mandatório por algum tempo? Boa pergunta. Sim, eu acredito que sim. Então, vou dar o exemplo da SAMAP. A SAMAP é uma empresa global com sede na Europa. Então, a gente tem uma sede em Berlim, na Alemanha, e a alta liderança da empresa, em sua maior parte, é formada por pessoas da Europa. E o que aconteceu foi que eles solicitaram que a gente implantasse o 3DS no Brasil. Eles perguntaram, e aí, como é que está? Já dá para usar o 3DS no Brasil? Vamos colocar? Vamos virar 100% em 30 dias? E aí aconteceu uma coisa inédita na minha carreira, que eu tive que segurar ali o pessoal do negócio e falar, não, calma, dá para pôr, vamos usar. Isso há 2 anos e meio, 3 anos atrás, né? Mas nem todo mundo ainda está preparado, a gente está engatinhando aqui. A maturidade dos mercados são diferentes, né? Então, quando a gente olha a Europa, o 3DS ele é mandatório na Europa há muitos anos. Então, a maturidade desse mercado no uso do protocolo ele é muito diferente da maturidade que a gente tem aqui no Brasil. A gente está engatinhando aqui ainda é muito recente. E lá foi algo mandatório, então eles tiveram que se adequar muito rápido. Aqui no Brasil, a gente tem autorregulação. Então, a gente ouve, a gente tem escuta ativa, a gente discute, a gente, enfim, né, às vezes saem alguns conflitos e tal, mas, no final das contas, é um processo muito mais colaborativo e de cocriação, né? Então, acho que não dá para comparar os dois mercados, acho que esse não é o objetivo, mas, de fato, a alta liderança deu todo o apoio e suporte para a gente conseguir testar e usar já desde ali 2 anos e meio, 3 anos atrás. E aí, assim, quais que são os resultados que a gente obteve, né? Agora, depois de erros, acertos, aprendizados, a gente tem um nível de fraude e um nível de chargeback 4 vezes menor nas transações e no portfólio que a gente consegue autenticar com sucesso do que no portfólio que a gente não tenta e a gente não passa o 3DS. E mantendo uma taxa de aprovação estável, desde a mesma taxa de aprovação que a gente usava antes de começar a usar o protocolo 3D. Então, sim, eu acho que, para a gente que é brasileiro, por exemplo, se a gente vai fazer uma viagem para a Europa, às vezes você quer fazer um planejamento prévio, comprar uma passagem de trem ou uma excursão, e você vai usar um site europeu para fazer essa compra antecipada. Você vai, com certeza, passar por uma experiência de 3DS muito, quase com certeza, né? Você não vai conseguir comprar essa passagem de trem ou esse bilhete, enfim, sem conseguir ter essa experiência. Então, lá, eles já estão muito habituados, já tem uma cultura diferente, já está há muitos anos. Então, é um mercado muito mais maduro. E isso ajudou a mentalidade da alta liderança da empresa onde eu trabalho a acreditar na performance e falar, vamos fazer, vamos implementar, a gente tem uma perspectiva muito boa. Tá. Aí você comentou da liderança, eu vou emendar outra pergunta para você. Que outros fatores que auxiliaram a percepção de boa performance do 3DS ao longo desses pelo menos dos últimos anos, que você observa? Legal. Eu acho que eu tenho alguns exemplos recentes e alguns exemplos já mais de 2, 3 anos. Eu estava até comentando com a Cássia aqui, antes da gente entrar, que muitas vezes a gente não percebe quão privilegiado a gente é. E eu estou falando especificamente da Abex, né? Quando a gente vai para outros mercados, que diferente da América Latina e fora do Brasil, não necessariamente a gente vai encontrar associações nesse mesmo formato, de uma forma tão colaborativa e tão colaboração e cocriação, sabe? Claro que tem muito da cultura do brasileiro também, a gente gosta de ajudar, a gente gosta de participar, mas muitas vezes a gente precisa, sabe aquela frase, você tem que sair da ilha para enxergar a ilha. E eu comecei a olhar muito outros mercados, sabe, fora da América Latina e do Brasil. E eu comecei a perceber que a gente tem algo que a gente deve se orgulhar muito aqui. Então, aproveitando aqui para parabenizar os 55 anos da Abex. Então, quem que, né, a indústria ajuda muito os participantes. Então, no próprio comitês mensais da Abex, a gente recebia informações de benchmark do uso do protocolo. Como que está a adoção?
Como que está a questão de, será que vamos fazer um desafio ou vamos fazer sem fricção? Como que está isso? O que, que a gente espera? A gente está dentro do esperado? Está fora do esperado? Depois que a autenticação foi feita com sucesso, qual que é a taxa de aprovação depois? Então, são tantos KPIs e tantos benchmarks que a ABEX ajuda a fazer várias pesquisas com vários participantes e trazer essa informação consolidada e já anonimizada, sem expor ninguém, mas trazendo uma informação relevante para a gente entender como que a gente está performando. E, além da ABEX, o próprio relacionamento que a gente tem, né, com outras credenciadoras, com emissores, as próprias bandeiras. Então, a gente tem que tirar muito proveito do mercado brasileiro, das pessoas serem tão colaborativas e ajudarem. A gente chegou até num nível de alguns emissores falarem, me manda uma base, que eu vou olhar até a mensageria para você, para ver o que a gente pode ajustar aqui para ter uma performance melhor. Uma excelente colaboração, e isso aqui acho que é orgulho do brasileiro, né? De fato, a ABEX é campeã nisso. Eu posso falar, conhecendo aí várias entidades mundo afora, isso praticamente é uma coisa do Brasil. Parabéns aí à ABEX. Cássia, você achou que você ia ficar quietinha? Eu vou pensar uma outra pergunta para você aqui. Com esses novos frameworks que estão usando o IA, né? IA e biometria comportamental para criar o tal do checkout invisível, né? Então, garantindo que o atrito só apareça para o fraudador e não para o bom cliente. Como é que você vê essa questão? Acho que o 3DS1 foi um pouco traumático, né? Quem viveu ele, um pouco, né? Estou sendo simpática. Foi traumático. A gente hoje tem, né, como eu comentei aqui na primeira resposta, tecnologias muito aí a nosso favor para, de fato, ter checkouts invisíveis. Como você comentou, né, Ortega, na linha do tempo, a gente sai de um modelo onde o importante é o que eu sei, né, então senhas, OTP, enfim, mensagens, né, onde você recebe uma senha para validar uma transação, para o modelo quem eu sou. Né? Então, como você disse, a gente passa a ter a oportunidade de validar dados, inclusive até comportamento, né, como eu seguro o meu device, por exemplo. Enfim, então, a gente avançou muito em tecnologias para garantir que eu sei quem é a pessoa por trás daquela transação. É claro que, conforme a gente vai avançando do nosso lado, a fraude, os fraudadores também avançam do lado deles, e é um pouco injusto essa batalha, né, porque a gente tem o nosso time de compliance, a gente tem regulatório, a gente tem, né, a gente segue aí toda uma regra, né, para seguir adiante, e eles, obviamente, não. Né? Assim como a gente está reunido aqui hoje, eles também se reúnem, talvez não tão chiques, né, como a gente aqui nesse espaço maravilhoso, mas eles também trocam muita informação. Né? Então, é uma batalha constante para a gente garantir que a gente está ali, né, correndo atrás deles, e, de fato, a IA, com toda essa questão de modelos e ter essa possibilidade de biometria não só facial, né, ou da digital, mas também comportamental, muda muito o jogo. A gente passa a conseguir reconhecer, de fato, quem está por trás daquela transação. A gente tem Passkeys, né, FIDO, né, 2, que é uma tecnologia também vindo aí, que, sem dúvida alguma, vai ajudar muito a gente nesse processo. Então, a gente tem que perder o medo da IA e, de fato, aplicar a IA nos processos de prevenção à fraude e também nessa questão da escolha aí de uma autenticação ou não. Muito bem. Doutora Lê. Aqui ninguém é doutor, mas você é doutor para mim, tá? Então, vamos lá. Tá bom. Na fase atual, a fase atual posiciona a autenticação como um motor de decisão probabilístico, né? Com a machine learning analisando, né, centenas de variáveis por transação. Então, se você olhar para 2030, depois a gente vai explorar um pouco mais, mas se olhar para 2030, o que esse motor ainda não sabe fazer hoje, se é que a gente já pode mencionar um pouco, o que vai precisar aprender? Motor é sempre um tema bastante interessante, né? Então, hoje a gente vive no momento em que o motor decide bem dentro do seu próprio silo. Então, o emissor decide com os dados do emissor, o credenciador decide com os dados do credenciador, e a bandeira tenta ali pegar o melhor dos dois mundos e decidir com os dados da rede, né? O que vem nos próximos 5 anos é a capacidade de decidir num contexto compartilhado. Ou seja, a colaboração do brasileiro hoje em compartilhar dados, ela vai
se tornar algo crucial para o que a gente vem enxergando aí nos próximos 5 anos, né? E aqui a gente tem algumas lições que a nossa indústria já aprendeu e que é sempre importante reforçar aqui, que vai drivar muito bem o que vem pela frente, né? Primeiro ler sinais cross-channel, né? Então, assim, é a mesma pessoa na loja física, na loja virtual e no app com a mesma identidade, né? O segundo aprendizado, que eu acho que é bastante importante, é a questão da explicabilidade, né? A gente precisa formatar uma linguagem onde a decisão esteja clara no ponto de vista do regulador, do lojista e do portador, né? E, por último, uma questão de velocidade do que a gente vem trabalhando até hoje, né? Costuma-se fazer uma série de mudanças nos motores de 6 em 6 meses, de ano em ano. Isso tem que mudar. Essa velocidade precisa mudar, porque, conectando aqui com a questão da IA, o fraudador também encurtou o seu prazo de aprendizado e ele está numa velocidade e numa organização um pouco à frente do que a indústria opera hoje. Então, essa velocidade de fazer ajustes nos motores quase que instantâneo, ela precisa prevalecer e é o que vai travar nos próximos anos, né? E, para fechar esse ponto aqui, é muito importante que a gente saia de um cenário onde a gente crie motores super inteligentes, cilados, para motores que falam entre motores. Muito bem. Lori, deixa para a gente aproveitar, fechar essa parte aqui, daqui a pouco a gente entra no futurômetro, aí se a gente pode usar essa palavra, né? Como a gente viu, existe um avanço na implementação, né, e diversificação das soluções de autenticação nos últimos anos, principalmente no nosso mercado. E que outros desafios vocês estão enfrentando no combate a fraudes? Boa. O que eu posso mencionar aqui são as contas laranja. Então, a gente tem observado um aumento ali, né? O Brasil virou, de fato, aí um grande laranjal. E a gente tem visto muito aliciamento. A gente tem visto muito aliciamento até de moradores de rua para abertura de conta, de credenciamento. E essas pessoas, elas são capazes de passar nas autenticações que a gente tem vigentes, né? Então, se você vai fazer uma prova de vida, um liveness, a pessoa está lá, ela move o rosto, ela pisca, ela sorri, ela tem o documento, é ela mesma. Então, assim, é um desafio grande. Eu acredito que tem várias bases consolidadas no Brasil, que é um dos caminhos que vai nos ajudar a combater esse tipo de desafio. Então, quando a gente pensa em Resolução 6, DICT, Watchlist, Match, tem várias soluções de diferentes, enfim, fontes, que já centraliza esse grande banco de dados de fraude do brasileiro. Então, isso já está ajudando, mas eu acho que ainda tem oportunidade de melhoria no sentido de sempre tem algum player que acaba sofrendo a fraude primeiro. Eu sempre acho que é a gente, né? Aí eu converso com os meus amigos de mercado, eles falam, não, mas eu acho que a primeira vez que apareceu é aqui. Aí eu reportei ou para a Resolução 6 ou para a DICT, e daí os outros já conseguem consultar e ver que aquele CPF ou aquele CNPJ já tem uma marcação. Mas a primeira vez é sempre alguém sofre. Tá certo. Bom, e aí a gente passando por esses pontos que nós estamos vivendo hoje, na realidade cada um de vocês nas suas entidades, ou direto ou indiretamente, acaba sofrendo isso, a gente tem, portanto, aqui o que a gente está observando para o futuro. E a ideia aqui não é adivinhar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque se a gente tivesse essa bola de cristal, a gente não teria, provavelmente, fraude, ou a fraude seria extremamente mitigada, né? Pelo menos por força da autenticação. Então, o que a gente observa de tendências para de 2026 até 2030, é um primeiro ponto, e depois daí adiante. Então, a gente percebe aí que nós temos o Identity Centered Payments, né? Então, identidade digital substituindo credenciais, Decentralized Identity, que é o DID, Invisible Authentication, e isso é uma coisa que veio para ficar. Então, você
está sempre autenticando, desde o momento inicial da consulta daquele portador, daquele cliente, até a saída dele, né, no fechamento da compra. A inteligência artificial orquestrando praticamente a tomada de decisão, conforme a gente comentou, explorou um pouco aqui do motor, risco mais autenticação. A convergência de pagamentos, a identidade, né? Então, uma wallet tem identidade mais pagamento, então a gente tem que ter essa linha de consulta. E autenticação contínua de cross-channel, né? Então, você está falando de online, está falando de POS, mobiles integrados, então tudo passa a orbitar e habitar o mesmo universo, né? Tendo essa linha de tendência, né? E, de novo, tudo isso aí são tendências, não significa que vão acontecer ou não vão acontecer, ou que são limitados a esses pontos, né? Aí aqui eu começo fazendo mais uma pergunta para Cássia, ou doutora Cássia, se assim prefere. Vamos lá. Orquestração de autenticação é uma característica de fase atual, a gente acabou de falar. Plataformas que decidem dinamicamente se vão usar 3DS, qual fator aplicar, quando desafiar. As IAs, Orchestration Platform, prometem unificar decisão de risco e autenticação em tempo real, mas a IA tem dupla face, né? Viabiliza essa orquestração inteligente e também torna a fraude mais sofisticada, né? Como você imagina essa orquestração evoluindo até 2030? Que capacidades novas ela traz e quais são as condições de dados, governança e colaboração entre players para que funcione bem no contexto brasileiro? Ufa! Eu vou até conectar muito com a abertura do painel, né? A questão de o que drive a autenticação em cada uma das empresas aqui. Eu acho que a gente já começa, não quero usar a palavra falhando, mas a gente já começa aí com desafios maiores quando a gente pensa em autenticação e atribui a autenticação a uma única frente. Combater fraude, a questão da experiência. Na verdade, a autenticação, acho que ela está aí para ficar, ponto, né? E com, obviamente, IA e, né, esse futuro de orquestração, a gente fala muito que, no futuro, a gente vai ter uma autenticação preditiva, né? Então, o uso da IA ela vai conseguir te auxiliar para identificar, de fato, né, que aquele cliente, aquele portador é, de fato, aquele portador. E um desafio, né, na autenticação ele vai ocorrer só se, de fato, tem uma suspeita de um deepfake, né, e aí também a IA do lado dos fraudadores. Então, a ideia é que, de fato, ela seja muito fluida, né? Hoje em dia, até mesmo pedágio na estrada, né, a gente não para mais, segue direto, lê a placa e depois te cobra. O pessoal fazia muito essa analogia do 3DS com o pedágio, de te verificar, ver se você é você, né, o famoso cara crachá. Não precisa mais, né? Com os dados e com, como você disse, né, Open Finance, enfim, a gente está evoluindo por uma indústria, para um mercado onde o uso dos dados, inteligência artificial, a colaboração na indústria, ela tudo converge para uma autenticação de fato silenciosa, né? Então, a IA ela vem para que de fato a gente consiga utilizar, né, todos esses artifícios e esses dados para ter um orquestramento mais inteligente da autenticação. Na Adyen, a gente já tem isso super desenvolvido, a questão, como a Lê trouxe, né, de multicanais. Então, se eu conheço aquele cliente em um comércio, eu consigo ter insights para decidir se uma autenticação é necessária, se um campo, se algum dado mudou em algum outro comércio, ou cross-channel, né, em canais diferentes. Então, de fato, a gente precisa utilizar esses dados para que a gente possa fazer esse orquestramento, essa decisão de uso, autenticação ou não, naquele pagamento, baseado nesses dados e de forma muito mais inteligente do que no passado, né? Muito bom. Ale, eu tinha preparado uma pergunta de password, passkeys, acho que a gente já comentou um pouco, né, passwordless e passkeys, e eu vou partir aqui, por força do nosso tempo, para uma última pergunta para você, aí aproveitando esse futurômetro, né? Duas tendências se reforçam de forma muito interessante: a convergência entre o wallet, identidade e pagamento, e a autenticação contínua cross-channel, né? Integrando online, POS e mobile numa única experiência. Quando juntamos as duas, parece que caminhamos para um mundo de checkout, para um mundo em que o checkout deixa de ser um evento pontual e vira um estado contínuo de confiança. Como você, nessa narrativa, enxerga essa convergência se materializando até 2030,
Que sinais já estamos vendo hoje no mercado brasileiro e o que precisa amadurecer para que a experiência integrada se torne uma realidade em escala? Boa pergunta. Desafiadora essa pergunta, hein? Bom, essa convergência, na minha perspectiva aqui, é a tendência mais transformadora do conjunto, porque ela muda a relação do consumidor com o ato de pagar hoje, né? Hoje, mesmo nas experiências mais fluidas que a gente tem de pagamento, ainda existe um momento do antes do pagamento e um momento pós o pagamento, né? No modelo que se desenha para 2030, né, o pagamento se dissolve dentro da jornada, né? O portador é reconhecido continuamente em todos os canais e a transação acontece quando faz sentido e sem ruptura, né? O que ainda precisa amadurecer, principalmente aqui no mercado brasileiro, é, acima de tudo, a camada de confiança compartilhada entre os canais, como eu havia mencionado anteriormente, né? Construir essas pontes envolve um aparato de padrões técnicos e de governança, né, que ainda estamos desenhando, né? E quanto mais contínua a autenticação fica, né, mais importante se torna o desenho relacionado ao que a gente precisa ter de controle no nível de privacidade e de governança, né, dos próprios dados. Então, assim, como mensagem final aqui, em termos de futuro para a autenticação, né, em 2030, a gente enxerga que o melhor checkout será aquele em que o consumidor não percebe o que aconteceu. Não é porque foi mais rápido aquele momento do checkout, né? É porque a confiança já está estabelecida e capturada nos diversos canais em que o portador, o consumidor, passou. Muito bem. Nós estamos aqui já praticamente no final da nossa participação. Em uma frase, rapidamente, 15 segundos, o que vocês veem aí de futuro? Com a relação à autenticação, claro. Posso começar? Cássia, vai lá. Eu acho que a gente tem que parar de olhar para a autenticação como um custo de segurança e entender que a autenticação ela é uma ferramenta para performance. Então, utilizar, de fato, a autenticação com esse olhar dentro das suas organizações, não ter mais esses silos, né, que a gente comentou, mais de 15 segundos, não ter esses silos de prevenção à fraude, crescimento comercial, mas trazer todos os times juntos, porque o objetivo é um único, garantir que o seu cliente consiga concluir um pagamento sem atrito. Muito bem. Lore, agora 10, que ela comeu 5. Eu acho que a minha palavra é colaboração. O nosso único inimigo ou competidor em comum aqui são os fraudadores, e a gente tem que se unir como indústria e batalhar essa autenticação aí juntos. Ninguém chega lá sozinho, a gente chega junto. Perfeito. E a Lê? E sem dúvida, pessoal, reforçando o que a Lore falou, é colaboração multicanal. Todos os canais precisam se ajudar e colaborar entre si para que a gente tenha cada vez mais uma experiência mais fluida do portador. Muito bem. Bom, com isso a gente encerra aqui, de uma forma estratégica, a gente sai de credenciais ao longo do final dos anos 2000, para um contexto, né, que a gente tem na autenticação e agora para a inteligência. A autenticação já não é mais um passo no checkout, é um sistema dinâmico baseado em risco e alimentado por IA. E o principal desafio estratégico dos players, aí eu estou falando de emissores, bandeiras, fintechs, merchants, é equilibrar a segurança invisível com confiança verificável em um mundo onde a própria identidade digital está sendo redefinida pela IA. Com isso, passando alguns segundos do nosso tempo, eu agradeço a vocês pela participação, pela colaboração. Tem um monte de perguntas aqui que a gente se compromete a responder para vocês na sequência. E muito obrigado aos panelistas. Acho que encerramos por aqui. Muito obrigado.